Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Quem vos fala, mestre Dinho? A seguir, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan. Hoje, dia 14 de junho do ano de 2025. Muito bom dia, 14 de junho de 2025, horário 11h46. As Forças Armadas da República Argentina detectaram 380 embarcações de porte de petroleiro se dirigindo às costas do Brasil. É a invasão da China, da Norte-Coreia, da Mongólia, da Coreia do Sul, todos os que têm tratados para tomar as praias. Ipanema, Copacabana, Leblon, também toda a costa do Atlântico. Eles vão ingressar pelas costas do Atlântico e vão se estabelecer nos prédios de cobertura. Lá eles vão colocar RPGs e também metralhadoras .50, .30 e vão fazer alvo às populações locais. Imediatamente eles vão fazer incursões nos prédios vizinhos, todos da orla marítima, e decapitar os habitantes. Já hoje, 14 de junho de 2025, horário 10h48. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro. Estamos já alertando o que mais de 4 anos estamos na investigação deste procedimento. Por favor, viralizem isto e se armem. Comprem armamento. Pega esse filho da puta desse Luiz Inácio Lula da Silva e pendura ele de cabeça para baixo. Coloca o consulado, a embaixada do Irã, do Hamas, do Hezbollah, lá em Brasília. Ele tem túneis cheios de armamento, ogivas nucleares, tá tudo lá. Procedam imediatamente. Isto não é brincadeira, nós estamos em guerra mundial. Eles querem retaliar. Temos também bombas nucleares fabricadas em 26 estados e no Distrito Federal por estes elementos que vieram para o Brasil, se estabeleceram e estão procedendo com todo este aparato apontado para os Estados Unidos da América e também para o Atlântico. Todos eles querendo se posicionar e tomar o país Brasil e com isso fortalecer os 17 países, 10 países ao redor do continente brasileiro e 7 no Caribe. Estamos em guerra nuclear. Isto tudo já é uma advertência das Forças Armadas argentinas, que eles monitoram com o avião da Marinha e detectam as embarcações se locomovendo para as costas brasileiras. Todos eles têm armas, RPGs, metralhadoras
e eles recebem gasolina, óleo, através de embarcações de petroleiros que os acompanham. Por favor, viralize isto o máximo possível. A invasão é um fato, ato e circunstância de guerra, já todos detectados. Por favor, se cuidem. Maiores informações entraremos em contato. Eu estou aqui com uma briga à morte com estes filha da puta das emissoras de televisão que querem interromper o sinal do Facebook, e isso faz com que eles vão para serem capturados. O seu ID, de onde procedeu essa operação, será capturado, o horário, quem esteve sentado nesse local, todos já capturados, monitorados. Não vamos deixar fácil nada para ninguém. Por favor, viralize isto e conforme determinação, meu Pix de sobrevivência, meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com, Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, meu CPF, 510-466-447-34. Estou precisando de R$700. Se vocês puderem me ajudar com R$400, já eu posso ficar mais tranquilo para poder fazer frente aos pagamentos de transmissão. E o restante é para pagar os atrasados. Por favor, me ajudem. Em nome de Yahushua Homer Rushaim. Nada temam. A intervenção não vai afetar a população assalariada. Nós vamos só custodiar para que não haja roubo nem transferência de dinheiro erário para os mercenários de 17 países na América do Sul, na América Central, ao pagamento para que estes efetivem as explosões das bombas atômicas. Cada bomba atômica tem uma circunferência de 150 quilômetros. E, claro, as ogivas mais potentosas têm 3.000 quilômetros. Mas eles aqui trouxeram só urânio enriquecido de 9 graus. 9 é a menor. E eles colocam 1 megaton, 2 megaton nas bombinhas que eles têm, que são artesanais, fabricadas no local. Os drones também, tudo artesanal, tudo já detectado. Então vamos pegar este governo de filhos da puta, traidores à pátria, e vamos proceder a abatê-los. É fuzilamento. Não cabe outra posição, não há diálogo. Você, Alexandre de Moraes, e a puta que te pariu, Supremo Tribunal, filha da puta. E você, Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, 2 terroristas filhos da puta. Como também o Dino, como também esse filha da puta do Alcolumbre, como esse filha da puta do Hugo Mota, como esses filhas da puta proprietários de 22 partidos, porque eles são os que mandam nos deputados, eles são os que mandam nos senadores. Então vamos acabar com esses filhas da puta imediatamente. Não tem mais diálogo, não tem mais o que conversar. É tiro e bomba. Viralizem isto. Vamos ao relatório. Já estamos posicionados no combate em todo o planeta. A intentona, o flagelo, colocado através da hibernação de todos os militantes que consagram a apurações de terem que ser deportados. Por quê? Certos países, certos imigrantes, eles devem ser deportados. E outros também não podem entrar no território americano. Porque o Irã, o petróleo do Irã, estabeleceu estes mercenários. São pessoas militares, paramilitares, com treinamento invernal, ou seja, eles entram
no país, Estados Unidos, e lá eles permanecem em invernação. Eles permanecem a serviço estabelecido do dia D, do dia da invasão. Então, o dia da invasão está projetado para o dia 14. Hoje é 13, amanhã é 14. Então, nós já temos o general do Pentágono, que precedeu o governo Biden, e que ele simplesmente trabalhava para a espionagem da China. E quando falamos de China, nós estamos falando de Irã. E quando nós falamos de China, Irã, e falamos de Rússia, falamos dos BRICS, nós estamos nos referindo ao patrocínio do petróleo iraniano. E isto tudo para um objetivo só: matar o presidente dos Estados Unidos, o Sr. Trump. E também aqui, matar o ex-presidente Bolsonaro. Então, nós descobrimos que o Brasil, como 17 países na América Latina, sendo 10 fronteira cerca e 7 no Caribe, eles todos receberam a migração através de mercenários que se estabeleceram no Brasil. São libaneses, são palestinos, são iranianos, são turcos, que eles estão estabelecidos dentro da orientação do regime. Ele não é religioso, não é um regime muçulmano, não. É um regime de extermínio da raça humana. É estabelecer um novo Reich, uma nova raiz, Reich. Então, esse Reich que eles querem estabelecer nos Estados Unidos da América, no planeta inteiro, é através de forma administrativa de medidas opressivas e imorais. Então, quando você vê que uma moça, porque teve um pedacinho, apareceu um pouquinho do cabelo da mulher lá no Irã, ela estava de véu, mas apareceu só um pouquinho de cabelo, ela foi morta a paulada. Sabe o que é a paulada? Chegar um monte de pessoas fortes, pegar pedaços de pau e bater na mulher, até a mulher morrer, e todo mundo se pergunta: ela está de véu, por que vocês estão batendo nela? E ela foi morta a paulada. Então isso levantou ao povo iraniano. Então o povo iraniano se deu conta, ou seja, não é o povo iraniano, é o povo persa, porque eles são filhos de persas. Então eles se viram que realmente esse Reich, esse regime, esse Reich, está nas ruas de todos os Estados Unidos. Os desfiles deles é através do Reich, do comportamento levado a esse proceder. Então nós aqui no Brasil temos 26 estados, o Distrito Federal e agora também Portugal, na mesma situação, só que a nossa é muito pior, porque aqui eles se estabeleceram no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, na Polícia Federal, nas autarquias, na situação de governo, no secretariado que recebe ordens do Lewandowski, que o Lewandowski alega que eles é que vão determinar como os governadores devem proceder, a força única de como determinar que eles vão se prontificar ao combate destes terroristas urbanos, que eles saem armados, que eles saem para matar, para cortar a cabeça, para alegar que foi um latrocínio, ou seja, eles te roubam o celular, mas eles te matam. E tem outros que eles matam e não levam o celular.
Então, se você está vendo tudo isto é uma realidade. Eles estão matando por matar. Então não se trata de latrocínio, não se trata de um comportamento terrível de matar por matar. Então eles são hibernados, são pessoas que têm um psique hibernado, ou seja, eles foram manipulados, receberam treinamento lá fora, e eles vieram para cá para habitar aqui no Brasil. Vieram com famílias, mas eles são terroristas. Entenda, o psique do terrorista não tem o glóbulo frontal, eles mesmos revelam, quando você faz as entrevistas, eles dizem, você matou, estuprou, botou a criança dentro do forno, você abriu a mulher da vagina até o pescoço, você estuprou a mulher na frente do marido, o marido viu a mulher sendo estuprada por vários, e ele chorando, e ele gritando, e a mulher gritando, e ele vendo tudo isso é terrorismo. Então, isso, quando foi perguntado para o terrorista, ele disse que ele foi possuído. Ele estava possuído por Satanás. É porque o psique, o glóbulo frontal dele, ele não tem hipotálamo. Foi avariado de tanta porrada na cabeça que se dava, de tanto flagelo nas costas com chicote cortante, com gilete. Eles se cortam todos. Entenda? E eles saem por aí em posição de psique alterado através de frequências de cânticos. Então, quando eles vão para tomar a posição terrorista, eles começam a cantar. Entendeu? Então, isto está já no Brasil. Isto existe no Brasil. Eles estão inseridos nas favelas. O que leva um sujeito da favela com um fuzil, com bala, certo, ele afrontar as polícias? O que leva? Então, este comportamento já está determinado. E eles colocaram estas pessoas para que pratiquem a construção de drones, entendeu? Drones feitos por estes adidos militares que estão no Brasil, por estes mercenários, por estes palestinos, por estes iranianos, por estes turcos, que eles estão dispersos no Rio de Janeiro em 1822 favelas. Agora imagina em 26 estados e no Distrito Federal. Então, nós estamos já em prontidão para exterminar estes cidadãos, porque eles são terroristas. Eles vão matar, vão estuprar. Não é crime de latrocínio, roubo seguido de morte, não. Eles já vão matando, estuprando, porque é o último torpor deles. Eles se drogam, eles vêm totalmente drogados, possuídos, segundo eles, por Satanás. Então, nós já vimos isso acontecer lá em Israel. Então, quando você está tratando com pessoas assim, que são animais, você tem que matá-los. Não cabe outra opção. Não cabe, não há. Então, quando você abriga eles nos presídios, eles estão hibernando lá, nos presídios de Israel, estão comendo, se alimentando, tendo essa saúde através dos médicos que são atendidos, mas eles continuam terroristas. E eles voltaram para a Palestina para morrer lá, para serem mortos, porque eles pegam em armas. Lá eles querem voltar a ser adorados como deuses, de uma adoração a Satanás que otorga 7 virgens. Então eles pegam 7 meninas virgens, podem ser também meninos, 7 meninos virgens, e eles começam a estuprar e a conviver com essas crianças. E as crianças passam a ser totalmente colocados
como é o Estado Islâmico, que são todos, como é o Talibã, que são todos homossexuais, que eles pintam os olhos, e eles são homofóbicos, eles têm fobia das mulheres. Eles são contra as mulheres, querem matar as mulheres. Entenderam? E isto tudo é uma realidade no planeta inteiro. Isto quem colocou foi o Biden, foi o Bush, foi o Obama, foi a Hillary Clinton. Você dirá, mas o Obama foi o sujeito que mais pegou imigrantes e jogou fora. O Trump, por mais que ele pegue toda a população de imigrantes que tem aí, não vai chegar aos pés da saída de estrangeiros que o Obama procedeu. Ele fez tudo na surdina, na boca calada, e não deixou que as emissoras de televisão mostrassem que ele é o sujeito que mais deportou estrangeiros. E também cidadãos com nacionalidade americana. Por quê? Porque ele estava estabelecendo ainda o feudo dele, porque ele queria pegar mais dinheiro para ele ter uma vida abastada. Porque ele também tem o psique alterado. Ele está em companhia com outro homem. A mesma coisa que o Macron. A mesma coisa que muitos casais que você vê que eles estão em união com homossexuais. Eles estão hibernando. Você dirá, não, eles são bonzinhos. Não, senhora, não, senhor, não são bonzinhos. Você vai chegar e vai dizer para ele, olha a senhora aí de 80 anos em pé e você sentado. E ele, mal educado, diz que não vai se levantar, que não vai ceder o lugar. Entenderam? Está no psique, é uma revolta que ele diz que ele, para liderar, tem que sobreviver e exterminar, que não pode ter compaixão, que não pode ter amor a outro ser humano. Ele tem que amar a entidade que ele tem dentro, que é o capeta, é o Satanás. Então, esta composição deste procedimento vem através de uma operação de lavagem cerebral, o hipotálamo. Entendem? Então, hoje, dia 13, sexta-feira 13, nós vamos proceder na República Federativa do Brasil. Nós temos que colocar no cárcere Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, os líderes dos partidos políticos que estão exercendo função de liderança. Você tem que votar conforme o partido determina, deputado, porque o cargo que você ocupa pertence ao partido. Você não tem autonomia. O único que tem autonomia são os senadores. Mas os senadores recebem propina, petróleo do Irã. Então todos eles são proprietários dos seus cargos. Muitos são até proprietários do próprio partido. E eles estão lá querendo liderar e receber propina, pagamento do estrangeiro, pagamento do BNDES, porque quem paga as contas da China no Brasil é o BNDES. O BNDES manda dinheiro aos bancos não para fazer projetos, não, como esse projeto dessa ponte que durou mais de 40 anos para ser feita, com todos os aditivos em mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, até que enfim saiu agora e colocaram a ponte. E quem mora do outro lado da ponte? Moram que estão hibernando lá. São seres que foram para lá e que convivem como se fosse a faixa de Gaza, no Rio de Janeiro. Estão todos lá. Então, tudo isto é uma orientação geográfica que procede. Estão todos monitorados, todos os terroristas no Brasil estão monitorados. Então, enquanto eles estavam hibernando, eles fabricaram drones, fabricaram bombas atômicas, que estão prontas para explodir, prontas para serem lançadas
contra os Estados Unidos, contra os navios americanos que queiram se estabelecer nos portos brasileiros, contra submarinos. Entende? Só que a propagação do urânio enriquecido deles é muito pequeno. É como se fosse a bomba de Hiroshima. É 100 quilômetros. E o que você tem de propulsão atômica são 3.000 quilômetros de área arrasada. Cai uma bomba atômica e arrasa com 3.000 quilômetros. Entende? Então, eles estão querendo fazer essas explosões atômicas que está penalizado. Então, nós temos que desmontar as bombas que estão aqui no Brasil e sabemos onde elas estão. E vamos desmontá-las. Muitas já não servem mais. Está lá o bicho em pé, pronto para ser detonado. O cara vai apertar o botão e ela não vai levantar. Entenderam? Então tem já armamento laser para quando alguém quiser colocar uma ogiva no ar, no território da República Federativa do Brasil, nós vamos explodi-las lá em cima, com laser. Entenderam? Então o senhor Trump, se ele pega um senador, dá porrada, mete algema, é porque ele é um terrorista. Se ele vê os deputados dos comunistas democratas, que todos eles foram comprados pelo petróleo do Irã, e que querem estabelecer a revolta, a guerra civil americana, que é no dia 14, entenderam? Que está toda a televisão, não tem repórter, é só filme, ninguém trabalha, ou seja, não há uma apuração. Em que aqui, no Brasil, o Lewandowski com o superintendente da Polícia Federal, o André, com o superintendente da Interpol, eles acham que eles vão ter como proceder em liderar medidas de reação a esses terroristas milicianos, que estão distribuídos como estão distribuídos aqui no Rio de Janeiro, nas favelas. Então o confronto ele já existe. E é para justamente tomar posse do Brasil. Alegar que eles querem dar dinheiro, mas dar dinheiro a quem de quem? Você está roubando o tesouro brasileiro? Sim, está. E o dinheiro está vindo para o brasileiro, para o povo brasileiro? Você está vendo que todo esse dinheiro que foi desviado foi para o povo brasileiro, foi para a comunidade? Não, foi para 3 ou 4 que aparecem na internet mostrando carrões, mansões. E você diz, é através do jogo, isso não tem nada a ver. Não, não tem a ver, porque isso aí é uma fachada. É simplesmente para lavar dinheiro do Irã, para eles comprarem armamento, para eles tomarem o território da República Federativa do Brasil, para eles tomarem o território dos 17 países que fazem fronteira com o Brasil, 10 fronteira seca, né, ao redor do continente brasileiro e ao derredor, que é o Caribe. E as ilhas do Pacífico e do Atlântico. Então, eles próprios se colocaram porque disseram, olha, não estamos sendo atendidos. Quem falou? Maduro. E falou de quem? Do Lula. Disse que o Lula é um agente da CIA. Sim, é verdade. É um agente ao domínio do Biden, ao domínio do Bush, ao domínio do Obama, ao domínio da Hillary Clinton. Eles foram cooptados, eles foram treinados. Por quem? Pela administração deles, da CIA, através da USAID, onde todos os canais de televisão têm representantes da USAID e da CIA. A época do Bush, do Biden, do casal Clinton e do Obama, que eles estão todos invernados aqui.
Você vê que explodiram com o Irã, estão fazendo atos cirúrgicos e mataram a liderança para comandar a expertise do exército. Mataram o sujeito. Mataram os científicos a proceder à fabricação das bombas atômicas, dos reatores, de como fazer os lançamentos. Mataram todos eles com bombas nos carros, correto? E agora eles estão todos se insurgindo. Então, o que vai acontecer amanhã é dia 14, nos Estados Unidos, vai acontecer no Brasil? Vai haver uma revolução civil? Não! São 4 gatos pingados que nós conhecemos as lideranças e vamos proceder a cortar as cabeças deles, a derrubá-los, a abatê-los, porque eles manipularam o psique dessa garotada através do haxixe. Você diz, qual é o problema de fumar haxixe? Nenhum. Mas eles fazem doutrinamento psicológico, onde o hipotálamo, o psique, fica totalmente avariado. E aí você diz, mas não, aonde que eles recebem o tratamento de hibernação psicológica atingindo o psique? Nas raves, festas raves, onde eles são propensos, através de aceitação no grupo deles seletos, em que eles recebem codificados através de música subliminar. Muitos disseram, olha, tem aqui um disco que quando você roda, fala Xuxa, aqui é Satanás, adoradores do diabo, do demônio, e que isso tudo é realidade. Entendem? Então nós estamos aqui de plantão, aguardando que todos os membros de partidos políticos efetivamente deixem esse lunático do Luiz Inácio Lula da Silva, do Alckmin e dos ministros, porque os ministros são os que mais estão afetados no psique. Eles perderam familiares e chegaram a serem ministros. Por quê? Porque eles já têm o psique alterado. Então, quando você está lidando com lobotomia, com técnicas de manipulação do psique, com recrutamento mental, que uma música faz você ir ao delírio, que você fica horas e horas, dias e dias numa feita rave, na favela, com armas em punho, dando tiro, fumando, cheirando, e a garotada não sai de lá, e todo mundo consumindo, e todo mundo apertadinho, todo mundo escutando a música e dizendo, poxa, a gente só está se divertindo, não estamos fazendo nada. Não, você, garotão, não está fazendo nada, você está escutando música, está fumando bagulho de graça, está bebendo cachaça, está com cheirinho da loló, está com um monte de coisa, tudo de graça. Aí você diz, porra, é boca livre, todo mundo gosta de mim, olha só, eu sou um bom caráter, eu sou simpático, trato todo mundo bem. E o cara que está de fuzil fala, esse aqui é o fulano, legal, prazer te ver aqui, estou te tratando bem. Tá, muito obrigado, você, meu amigo, eu sou teu amigo, eu sou matador aqui, tomo conta do pedaço da favela. E você pensa que ele é teu amigo. E aí você vai ter que servi-lo. Entendeu? E aí quando você vê que eles atiram nas pessoas, eles atiram e dizem que foi o grupo paramilitar do BOP, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que entrou e saiu atirando, matando, e que todo mundo viu. Entendam. Eles estão em todas as autarquias, está na Polícia Civil, está na Polícia Militar, está no Exército, está em todos posicionados, eles receberam treinamento.
Então, eles estão prontos para o combate. Você diz, como esse fardado fez isso com a pessoa? Ele está com o psique alterado? Sim, está com o psique alterado. Por quê? Porque ele não tem mais o hipotálamo. Aí vai fazer uma análise nele, ele é dependente químico, consome drogas, ele tem problemas e que ele soluciona através de procedimento de medidas opressivas e imorais. Ele rouba o dono da boca, ele estupra a passista da escola de samba, ele estupra a própria filha. Então todos estes personagens, eles estão no Brasil. Entenderam? Onde você vê um sujeito que não é o Lula, não é o Luiz Inácio Lula da Silva, porque ele já morreu, e colocaram um sujeito que ele trabalha para o regime Bush, Biden, Obama, Clinton, e que foi o testamento do Bush que colocou, sinto muito, ele já sabe de tudo, no seu cartão de missa da sua morte. Todo mundo foi lá, todo mundo abriu o panfleto e viu o cartão. Eles sabem de tudo. Tem centenas de americanos que já deixaram os Estados Unidos porque foram descobertos. Por que os artistas foram embora, os artistas do Didi? Porque eles pegaram pessoas normais, pessoas simples, que era o objetivo deles, que trabalham em repartições públicas lá nos Estados Unidos, e levavam para fazer suruba na mansão do Didi. E lá eles tinham oportunidade de comer a Jennifer Lopez, eles podiam transar com o cantor mirim Justin Bieber, eles podiam fazer o que eles quisessem. Então imagina, um sujeito que é um funcionário público, trabalha numa repartição pública, ele chegar e dizer, que legal, então eu tive a oportunidade de ir na mansão do Didi e ele lá me permitiu que eu desse uma trepada com a Jennifer Lopez, me permitiu que eu transasse com a mulher dele, a cantora. Era uma suruba total, onde crianças foram sacrificadas, tiraram do hipotálamo delas, da glândula pineal, sangue, depois de torturá-las, e se botaram na centrífuga o sangue da criança, que está totalmente com adrenalina, e eles pegam, botam na injeção, e se aplicam na veia, e eles se sentem rejuvenescer, porque a adrenalina com qualquer sangue de qualquer criança tem as células do rejuvenescimento. São proteínas do rejuvenescimento que tem nas crianças. Nos velhos não tem. A gente não faz mais essa proteína do rejuvenescimento. E tem que ter a endorfina do procedimento de adrenalina. E isso tudo era feito desde as épocas dos vikings, dos papas. Isso é satânico. E eles não permitem que seja colocado isto nas redes sociais. Entendem? Então, vamos estabelecer o relatório. Atenção, atenção contra a espionagem do Exército da Marinha da Aeronáutica. Atenção contra a espionagem de Sebin Abin. Atenção NATO, atenção OTAN, atenção Pentágono. Nós estamos com o dia 14, conjuntamente com todos os Estados Unidos, com a administração Bush, a administração Hillary, a administração Biden, a administração Obama, com todos os que tiveram o hipotálamo, a propaganda subliminar de disparar a frequência de músicas a serem executadas para que haja o holocausto, o assassinato em massa da população brasileira.
Então todos eles vão se insurgir, todos eles vão sair na rua marchando como estão sendo feito em Los Angeles, como estão sendo feito em vários outros estados, que eles foram aos poucos colocando, vendo se a frequência estava bem ajustada e foram liberando. E certamente vai haver o apagão, a tela azul, no dia 16, 17 e 18. Por quê? Porque você não vai ter transmissão de frequências eletromagnéticas. Não vai funcionar telefone, não vai funcionar nenhum localizador de ondas eletromagnéticas que levem um ponto que está sendo lançada a onda eletromagnética a outro ponto que está à espera da onda eletromagnética. Eles capturam no ar. É como se fosse as ondas eletromagnéticas de rádio que são do decoder dos aviões. Você quer ir para a França? A frequência é esta. Então você bota na frequência do decoder do avião e ele pilota o avião sozinho. Ele vai ao aeroporto de Paris, vai ao aeroporto da Índia, vai ao aeroporto do Brasil, vai a qualquer lugar que você determinar. Mas se você tem as ondas eletromagnéticas, você tem que ficar de olho para que não haja nenhum desvio, um desvio de rota. Então você tem que pilotar para corrigir o mancho do avião para que mantenha-se na onda eletromagnética já determinada. Mas por quê? Porque houve influência de outras ondas eletromagnéticas que desviaram o rumo do avião, a rota do avião. E quando o sujeito que pilota o avião, ele saiu da rota, a torre avisa, olha, você está fora da rota, você está abaixo a altura, por favor, suba para mais 400 mil pés, 300 mil pés, 700 mil pés. Entendem? Nós estamos em guerra cibernética. Nós estamos em guerra de ultrassom. Nós estamos em guerra de laser. Nós estamos tratando com soldados totalmente embernados. São assassinos, são elementos já com metabolismo totalmente transtornado. Você não vê como é o exame do BOP? É que o sujeito é torturado para ele chegar ao esgotamento físico e ele passa a viver através da adrenalina. Ele quer sobreviver, porque ele já chegou ao torpor. Então a glândula pineal começa a ser afetada. Por quê? Pela adrenalina. Os aviões de supersônico, eles se matam. Por quê? Porque eles estão já com adrenalina, já com o psique totalmente alterado. E eles são colocados para pilotar aquelas máquinas de 400, 500, 600 milhões de dólares para jogar bomba. Então eles têm adrenalina. Quando eles entram, a primeira coisa que eles fazem é fazer um empuxo de Mach 13, Mach 14. Para quê? Para que ele sinta o torpor do adrenocromo, da adrenalina dentro do corpo dele. E aí ele está pronto. Mas aí ele se vicia. Aí ele não quer mais ficar em terra. Ele quer ficar dentro do avião. Pronto para voar, pronto para estar totalmente drogado com adrenalina. Então, é uma guerra de soldados drones, soldados prontos para matar. E por isso que o senhor Trump, ele fala, você é matador? Ah, sim. Fica aí que vai ter serventia para você. Entenderam? Estou sendo claro? E os mais
perversos, os que têm mais técnica, os que têm mais comportamento, são das 60 agências de inteligência, que eles estão justamente para perseguir os que estão querendo tomar o lugar deles, porque eles têm a expertise de detectá-los, de saber tudo isto que eu estou relatando para você. Agente em campo, generais encarregados, que vocês sabem, mas que nós é bom chegar e dizer para vocês, olha, você recebeu na Escola Superior de Guerra o estudo sobre a manipulação do psique, a lobotomização do ólobo, da glândula pineoideal, do ólobo frontal. Vocês sabem o que é um sujeito transtornado, louco. Você não para um louco, um demente, um psicopata. Quando ele vem para cima de você, parece que viesse 30 homens em cima de você. Entende? Então tem que tomar cuidado. Então, conforme determinação, meu Pix é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF 510-466-44734. Banco, plataforma, Mercado Pago. Me ajudem. Eu tenho tenho mais R$700 que tenho que cobrir para poder fazer os pagamentos. Por favor, me ajude com o que puder, eu lhe agradeço. E tenho certeza, nós estamos aqui ao combate diário agora, porque agora já estamos, de fato, no combate. O combate sempre existiu. A guerra civil no Brasil sempre existiu. Se mata mais aqui do que na Ucrânia. Entendam, nós estamos aqui atrás de uma organização, OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. São 17 países, onde a sua liderança submete ao povo a diáspora, ou seja, a fugir dos seus países. E você diz, por que eles estão fugindo se eles têm terra? Ele não pode plantar alface, tomate, ter uma vaca, ter um boi? Não, não pode. Por quê? Porque o Estado vem e toma. Eles querem que o sujeito esteja revoltado. Eles querem que o sujeito tenha o medo, a incerteza, a fome, a hambrura. É a forma mais rápida de você recrutar. Submetê-los ao regime da tortura. O primeiro que combateu foi o Bukele, que viu que as pessoas estavam totalmente transtornadas, que eram delinquentes totalmente com o psique, que matavam adoidado, e que agora está todo mundo preso, com pena de eterno. Não é pena de 10 anos, 20 anos. Não, é prisão perpétua. Porque eles são malucos. Então você diz, mas eles pegaram um sujeito que tem filhinho, um imigrante, botaram no avião e jogaram ele para lá? Sim. Por quê? Porque ele veio de uma forma que estabelece que ele teve contato com esses sujeitos. E aí vai investigar, teve. Não tem ninguém prendendo o santinho. Mas ele, por que ele se conheceu, esse sujeito? Ele conheceu, se desviou, e aí ele fugiu para os Estados Unidos. Como fugiu para os Estados Unidos? É a forma que ele justifica de estar nos Estados Unidos. Fuga de quem tratava ele muito bem, e ele acabou o namoro e fugiu para os Estados Unidos. Tu acredita nisso? Tu acredita? Quando você vê, o sujeito está matando a mulher, está matando os filhos, está matando os vizinhos, está matando todo mundo. Deu para entender? Viralize isto o máximo possível. E todos os governadores têm que se armar, têm que armar e têm que proceder individualmente. Não pode proceder conforme o Lewandowski, o André, superintendente da Polícia Federal, quer determinar. Ou o próprio Exército, a Marinha Aeronáutica.
Não. Tem que ser através da autodefesa. Você tem que se defender. Evite sair na rua. Se tem uma garrucha, se tem um pedaço de pau, de cano, se proteja, não dê bobeira. Porque eles vão entrar alegando que querem pegar a sua televisão, mas em realidade eles querem fazer barbárie. Estuprar você, estuprar teus filhos. Entendeu? Perguntar onde tem dinheiro, que não tem. Aí eles querem levar os eletrodomésticos. Entenderam? É terrorismo. Então se proteja. Viralize isto o máximo possível. Quem está falando é o interventor, a arbitragem internacional, justiça paga, o corregedor-geral da investigação de 196 países e na Sura muçulmana quando convidado. Então entendam, nós estamos procedendo contra monstros, pessoas que têm problema psicológico. Então, o Mullah Ali Khamenei, ele afirmou que ele vai atacar todos os assentamentos militares no Oriente e no Ocidente. E ele está assim procedendo, só que aqui a mídia não está mostrando. Então a invasão do Irã, ela já está procedendo, não vai determinar. Não estamos esperando retaliação do Irã. Um contra-ataque, o contra-ataque já aconteceu. Eles têm que ser arrasados. E se alguma forma atingir um americano, ou atingir solo americano dos Estados Unidos da América, aí os Estados Unidos da América entram no pleito e começa ao extermínio geral. Entenderam? Essa é a posição. Viralizem isto o máximo possível a todos os youtubers. Obrigado, Mestre Dinho, obrigado, Gnomo, obrigado, Alexandre MacGyver, obrigado, Luciano César, obrigado a, como se chama aquela senhora, Trilhas da Vida, uma pessoa maravilhosa. Entenda. Caia na real. Salve a sua família. Tenha um bom dia. Hoje, dia 13, sexta-feira. Horário, 3 horas da manhã, 20 minutos. 3 horas da madrugada, 3 horas da manhã, 20 minutos. Estamos aqui, monitorando via satélite todos estes filhas da puta. Nos ajudem. E vamos ao combate. Não tem outra forma. As prisões são no planeta inteiro. No Brasil, na Europa, nos BRICS, em tudo que é lugar, em todo lugar que foi detectado este treinamento de adulteração do psique, do glóbulo frontal, da glândula pineal. Por favor, viralizem. Gratidão. Gratidão, juiz Oscar Aníbal Chapano, hoje dia 14 de junho do ano de 2025. O Mestre Dinho, eu quero aqui dizer que, é claro, que nós acabamos de assistir 2 lives do juiz Oscar Aníbal Chapano. A primeira live, no início, o juiz Oscar falou do dia 14... A primeira live foi hoje, dia 14 de junho do ano de 2025. E a segunda live, essa live que o juiz fala a data de 13 de junho do ano de 2025. Ok? Então, foram mais ou menos essas 2 lives, 51 minutos por aí. Vamos lá.
vamos lá sobre o que o juiz Oscar Aníbal Chapano falou, né, que é claro que nós devemos ter cuidado, ok? Ele sempre fala sobre os persas, certo? Os persas, quem invadiu os persas? Os persas, ok? Na Bíblia, aqui com essa palavra de Deus, sabe que sobre os persas está na Bíblia. O que o Irã, né, os terroristas, né, são terroristas, eles invadiram o país dos persas, ok? E praticamente eles, como o juiz fala, eles mataram os persas, alguns fugiram certamente. Presta atenção o raciocínio do mestre Dinho. O tema dessa live do juiz Oscar Aníbal Chapano de hoje, né, é o resumo. O tema é o seguinte: a invasão é um fato, ato e circunstância de guerra. Então, nós não vamos ser hipócritas. É claro que nós vamos ser contra os hipócritas. O que são os hipócritas? São todos aqueles, né? Todos esses sistemas que estão em alguns países, que estão juntos com terroristas, traficantes e comunismo. Inclusive tem algum país, né, que o ditador acusou, né, os patriotas dizendo, né, que estava dando um golpe. Cada um caso é um caso, certo? Então, eu não quero aqui falar do 8 de janeiro, não. Eu quero falar sobre os hipócritas. Jair Messias Bolsonaro não é hipócrita. Patriotas não são hipócritas. Trump não é hipócrita. O presidente da República da Argentina também não é hipócrita. Porém, tem outros países, ok? Mas o que a gente está, né? Eu não estou preocupado, não. Sabe por quê? Porque eu sou também um teólogo, ok? Não quer dizer que precisa ser teólogo, não. Mas é um conhecimento bíblico, certo? Então, a gente sabe que Israel nunca vai perder uma guerra, ok? Não vai, porque Deus não vai permitir. Então, só quem pensa em destruir o país Israel são idiotas, criminosos, terroristas, traficantes, comunistas, todos juntos, para praticar o que Deus não gosta, o que o patriota não gosta, certo? Então são ditadores. Vocês lembram do ditador Saddam Hussein do Iraque? Tem muito tempo, ele estava fazendo tudo aquilo de errado, não é igual muitos, né, ditadores em outros países. O que aconteceu? Os Estados Unidos não pode, né, invadir um país. Não, os Estados Unidos não pode invadir um país democrático. Um país, né, que a pessoa teve a eleição que não teve dúvida. Né? Democracia. Democracia é isso. Democracia não é perseguição. Democracia não é prender, né? Prisões políticas, né? Perseguir, etc. Quem persegue as pessoas é Satanás, são os demônios. E se você, seja quem for, né?
seja quem for. Eu sou muito macho, né, de saber, né, também o que é errado e o que é certo. Eu não sou covarde, eu não sou idiota, certo? Para mim, ser a favor desse sistema caótico e melancólico, pode falar que inicia no Brasil, que estão juntos com os terroristas, traficantes e comunistas. Meus amigos e minhas amigas, outra situação que o juiz falou. Tentaram matar Bolsonaro, ainda estão com a ideia de fazer isso. Tentaram também aquele atentado contra Trump nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos entram em alerta máxima, ok? Então, meus amigos e minhas amigas patriotas, então, o juiz falou aí, acho que essa data aí, eu não sei se é 14, 15, 16, tal, eu não sei, né? Mas vocês ouviram tudo, né? Então, eles estão, né? Como eu falei aqui, o juiz, né, falou na live, que o tema dessa live do juiz Oscar, o tema, a invasão é um fato, ato e circunstância de guerra. O juiz falou, né, que na Argentina, né, é claro que é o presidente da República da Argentina, que é um patriota, e já avisou os idiotas, né, os terroristas, traficantes, os comunistas, já avistaram, né, que eles estão vindo para o Brasil, né? Vem, vocês têm coragem de matar, ou melhor, vocês tentaram matar Bolsonaro e querem matar Bolsonaro, mas vocês não têm coragem de prender Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro é um homem íntegro. Bolsonaro não faz parte de terrorismo, nem traficante, nem comunista. E todos nós patriotas, nós todos vamos lutar a favor do Brasil. Essa tropa que está vindo aí, dos terroristas, traficantes e comunistas, vai chegando que certamente, é certeza, né, que vocês vão, né? Vocês vão receber o que vocês merecem, né? Seus idiotas. E outro assunto que eu quero falar aqui, o juiz Oscar Aníbal Chapano trata vocês, vocês terroristas, é o seguinte, o juiz Oscar Aníbal Chapano, juiz corregedor, internacional, interventor, corregedor, ele trata vocês, né, aqueles nomes mesmo, certo? E tem algumas pessoas aí que deve ser, que faz parte desse grupo, né, que acha aquilo, né, que o juiz Oscar está falando aqueles nomes. Juiz Oscar está falando é o que deve ser tratado todos esses terroristas, né, traficantes e comunistas. Juiz não fala esse nome com nenhuma pessoa do bem. Todas as pessoas de bem, o juiz Oscar Aníbal, né, ele respeita. Então, meus amigos e minhas amigas, eu quero aqui concluir. Essa live de hoje, uma live que, como eu disse, que tem a live, né, de ontem e de hoje, dia 14. Né? Eu comecei com a live de hoje. E a segunda live foi colocado no editar, né, os 3 canais do Mestre Dion. Né? Primeiro canal, né, que vai essa live de hoje, né, algumas matérias, vai participar, principalmente as matérias que o Mestre Dinho sempre usa mais, é no canal Mestre Dinho, as últimas notícias na palma da sua mão. Vai também para o canal Dinho Amado, notícias nacional e internacional. Também vai para
Outro canal do Mestre Dinho, que pertence, todos os 3 canais pertencem, canais dos patriotas. Então, vou falar o último canal aqui. Deus, Pátria e Família. Tracinho Edmundo Amado. Então, Edmundo Amado. É o mesmo Dinho Amado e é o mesmo Mestre Dinho. Meu nome é Edmundo Amado, porém tem os apelidos, né, que eu sou conhecido na internet, principalmente Mestre Dinho, Dinho Amado. E como Edmundo Amado, eu sou cantor e compositor gospel. Né? O último CD que eu gravei foi em 2005, ok? Então, vamos lá, meus amigos e minhas amigas. A seguir, as matérias. É o seguinte, essas matérias, elas são mais colocadas no canal Mestre Dinho. Às vezes eu coloco, né? As matérias no Dinho Amado e também no Deus, Pátria e Família. E às vezes eu não coloco, né? Eu coloco outras matérias que não passaram, né, no Mestre Dinho, para não ficar repetições. Agora, a live do juiz Oscar Aníbal Chapano são as lives do juiz Oscar Aníbal Chapano, como hoje são as lives, né? Então são para os 3 canais que eu já citei. A seguir, hoje dia 14 de junho do ano de 2025. A seguir, em se tratando das matérias, essas matérias são matérias que o juiz Oscar Aníbal Chapano passa para o Mestre Dinho todos os dias. A seguir, acho que é importante a gente só recapitular aí vários posicionamentos do Brasil. Então, essa nota que a gente publicou, que o governo brasileiro publicou, expressando firme condenação da ofensiva israelense contra o Irã. Bem importante, fizeram um posicionamento claro. Depois do posicionamento que já tinham feito em relação ao Hamas, que foram aplaudidos pelo Hamas e que tornou Lula persona não grata em Israel. Em segundo lugar, que Israel fechou a embaixada aqui em Brasília ontem, depois dos ataques. Então isso também é um recado bastante importante. Mas eu queria ir além. O Brasil faz parte do BRICS e o BRICS se expandiu. Em janeiro do ano passado, 5 novos membros entraram. Dentre eles, o Irã. O Irã hoje está no bloco do Brasil. Isso é importante. Então o Brasil foi favorável a isso. Lembrando que é o único aqui da América Latina, né? A Argentina quis ficar de fora, ninguém mais quis entrar, porque claramente o BRICS se transformou num conjunto de ditadores. Então isso, assim, é um posicionamento que eu acho bastante relevante. A outra questão, Alckmin estava lá na posse do presidente do Irã, do lado de todos os líderes terroristas do Hezbollah, do Houthis, da Jihad Islâmica, do Hamas. A gente recebeu aqui, logo que Lula chegou ao poder, no início de 23, atracaram 2 navios de guerra iranianos aqui no Brasil. E o presidente ainda era Joe Biden, que falou categoricamente que o Brasil não deveria deixar esses navios atracarem aqui, porque eles facilitavam atividades terroristas. Então, assim, quando a gente olha toda essa cadeia, tá muito claro o lado, infelizmente, do nosso governo de esquerda, né? Ele tá do lado do mal, ele tá do lado do regime terrorista iraniano. Uma grande reviravolta acabou de acontecer em Brasília, que já está trazendo uma tremenda dor de cabeça para Xandão, pessoal. Dando conta do sumiço de celulares e um notebook dentro da Polícia Federal, que são pertencentes a 2 oficiais que estão sendo investigados no inquérito do dia 8 de janeiro. Diante desse fato gravíssimo, um jurista acabou de explicar as consequências que isso vai trazer para as investigações.
Aqui, celulares e laptops desapareceram em meio às investigações sobre o 8 de janeiro, que são de 2 policiais militares do Distrito Federal, pessoal, que respondem junto ao Supremo Tribunal Federal por suposta omissão. O tenente Rafael Martins e o coronel Paulo José tiveram seus pertences devolvidos pela Polícia Federal, mas só que, no entanto, esses objetos não vieram, eles simplesmente sumiram. Nessa última terça, Moraes, muito preocupado, deu um prazo de 5 dias para que tanto a Polícia Federal quanto a PGR se manifestasse sobre a localização dos aparelhos, mas pelo visto, pessoal, esse mistério vai continuar. E lembra muito o caso em que Flávio Dino deu sumiço com as câmeras do Palácio da Justiça. A diferença aqui, pessoal, é que esse sumiço vai favorecer os investigados, que segundo essa matéria, Paulo Gonete está muito preocupado porque pode haver a anulação das provas. Segundo o jurista Pedro Serrano, trata-se de uma quebra clara da cadeia de custódia, o que compromete a sua validade jurídica, inclusive porque beneficia muitos investigados que eventualmente tenham cometido algum ilícito, porque as provas são nulas, não podem ser usadas mais. E essa batida de cabeça da equipe de Moraes, pessoal, já está causando uma espécie de atrito entre o grupo, porque ninguém quer assumir a culpa. Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que a Polícia Federal tem adotado postura de tranquilidade nos bastidores, sob o argumento de que os bens não estavam mais sob a sua guarda no momento do extravio. A responsabilidade pela guarda final dos equipamentos teria sido transferido para a Procuradoria-Geral da República após a realização das perícias. Ou seja, pessoal, é a própria equipe de Moraes inocentando os investigados do dia 8. آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، O nome do líder do governo Lula na Câmara, o deputado José Guimarães, apareceu em áudios encontrados pela Polícia Federal durante uma investigação que apura a compra de votos e desvios de verbas em emendas parlamentares no Ceará. O petista nega qualquer envolvimento com os fatos. A suspeita envolve um possível esquema revelado pela revista Piauí em Choró, município no interior do Ceará. A investigação aponta que cerca de 12% de uma emenda parlamentar destinada à saúde, no valor de R$1,5 milhão, podem ter sido desviados, o que corresponderia a aproximadamente R$180 mil. As conversas que indicam isso foram extraídas de mensagens entre o empresário local Carlos Douglas Almeida Leandro e o então candidato a prefeito de Choró, Carlos Alberto Queiroz Pereira, conhecido como Bebeto, do PSB do Ceará. O inquérito antecede as decisões do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que barraram as emendas de orçamento por alegada falta de transparência. Meus amigos, um forte abraço para vocês desde a Venezuela do Sul, um grande abraço neste sábado maravilhoso. Olha, eu quero dividir com vocês aqui uma pequena dose de, vamos dizer assim, uma dose formidável de informação, vinda lá do Eduardo Bolsonaro e também da doutora Ludmilla, muito importante, que diz que Moraes terá que sair.
porque os Estados Unidos mapearam os escritórios das esposas. Mas antes disso, não quero me queixar, mas eu só quero mostrar para vocês que no meio de tanta gente maravilhosa que compõe esse universo aqui de quase 300 mil pessoas que são inscritas, bom, além das quase 300 mil pessoas que são inscritas aqui, mais de 1 milhão. Na verdade, nos últimos 28 dias, 3,4 milhões de pessoas viram os nossos conteúdos. Muito obrigado, muito obrigado. Agora tem umas 3, 4 pela-rato, gente. Eu sofro aqui, que não é brincadeira. Vejam vocês, eu tiro esses tempinhos entre minha prática da advocacia para estar aqui, meu momento de cidadão, refletindo com vocês. Eu gosto muito, mas vejam o que eu passo, o que eu padeço. Deixa eu chorar minhas pitangas com vocês. Olha como tem gente idiota nesse país. Nós estamos aqui falando de coisas sérias. Jeitinho um pouco aqui de brincadeira, mas é coisa séria. E tem gente que fala isso aqui, olha o que eu padeço. Pelo amor de Deus, me defendam aí. Olha aí. Um sujeito, Francisco, disse assim, na noite da sexta-feira, disse assim: você é mal educado e não respeita a sua audiência. Eu sou mal educado e não respeito a minha audiência. Fica tomando café e se engasgando ao vivo, coisa ridícula. Nunca vi um âncora de TV aberta ficar tomando café enquanto estão no ar. E sabe por quê? Porque respeitam a audiência. Você está trabalhando, não tem por que tomar café enquanto trabalha. Isso é coisa de gentinha. Vocês viram? Eu sou mal educado, engasgo tomando café, e ele nunca viu um âncora. Um âncora de verdade, como ele quis dizer, na TV aberta. Idiota, Junko, do Junko. Os âncoras te ferraram. Os âncoras da Globo te ferraram. É por isso que eles ficam lá engessadinhos. O âncora engessadinho que disse para Lula: presidente, o senhor não deve mais nada para a justiça. Fique com eles. Francisco, se junte há ainda meia dúzia de guinaros e guinaras que ainda assistem a TV aberta. Aqui, eu tomo café. Às vezes, na correria de preparar o vídeo, posso engasgar com café ou com água. Vou continuar tomando meu café, meus cafés, porque eu que pago por eles. Café caro, graças aos teus âncoras que sustentam o governo Lula. E vou continuar tomando minha água, com barulho ou sem barulho, do jeito que me der na telha, na hora e no momento. Então, dane-se, vamos lá, vamos ao que interessa. É um desabafo, porque realmente tem cabimento isso. Vamos ao que interessa. Olha vocês, Moraes vai ter que sair do país. Ouçam isso aqui. E vão tomar café. Eu aqui me arrisco a dizer, saindo das sanções, Deus queira, o mais rápido possível, seja Magnitsky, seja EPA, qualquer coisa dessa. Saiu a sanção OFAC, o Alexandre de Moraes tem que sair do Supremo Tribunal Federal. Se ele vai virar professor em alguma universidade no exterior, se ele vai virar embaixador em qualquer país, para mim pouco importa. Se ele vai virar consultor, advogado, lobista, sei lá. Ele vai cortar grama, isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais... Ele vai se tornar humorista. O Tiririca vai chamar ele para montar uma drupa, porque ele não se mostrou tão piadista. Aliás, mas ele avisou antes. Como ele é volúvel. Numa semana, enquanto eu vi assistir isso, não! Falou pro advogado. Não vou transformar, não! Olha como é volúvel. Numa semana ele maltratava advogados. O advogado quis... fazer um requerimento com pertinência, inclusive, o Moraes disse: não vou permitir que transforme meu tribunal num circo. E depois, nos 2 dias de interrogamento, ele próprio imprimiu um ritmo de piadas, de picadeiro. Ele. E o Bolsonaro apenas acompanhou o ritmo. Então, assim, ele tem uma veia para o humor. Aquele seu cliente, Felipe Martins,
Gente, isso é coisa de canastrão. Tá parecendo Antônio Fagundes interpretando. Vamos continuar. Eu vou comer também. Sou mal educado, desrespeito minha audiência. Isso pouco importa. Mas eu acho que não vai ter mais clima para que Alexandre de Moraes siga dentro da Suprema Corte. Quanto mais julgando todos esses processos que são claras perseguições políticas. Mais do que clima, né, Eduardo? Você deve ter visto, e não sei se o pessoal aqui da audiência viu. Vou comer isso aqui é sequilho. Tem uma senhorinha aqui perto do escritório. Amável, maravilhosa. Faz os melhores sequilhos da Bahia. Olha que delícia com café. Morro de inveja, hein? Que o Tribunal Penal Internacional teve mais 4 juízes sancionados e mais aquele procurador Karim Khan. E, segundo estão dizendo, isso inviabilizou o trabalho no Tribunal Penal Internacional. As pessoas não estão querendo mandar um e-mail para os sancionados, com medo de ter os seus nomes vinculados ao nome deles. Então, assim, o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trabalhar nesse momento. Então, eu acredito que talvez alguma coisa semelhante possa acontecer no Brasil com o Moraes. Não sei se vai acontecer. E uma outra coisa que Só para mim parece, teve um americano que falou o seguinte: Eduardo, se o Alexandre de Moraes te chamar para almoçar e ele pagar a conta, você pode ser sancionado. Então esse jantarzinho para me chamar de bananinha, de covarde, de fujão, faça outro, Moraes. Faça outro, em breve. Deus quiser, em breve. E outra coisa, ser laranja do Moraes, porque aí ele, com as contas todas bloqueadas, ele vai tentar arrumar ali um laranja, porque parece que o Trump já está estudando a questão dos escritórios de advocacia das esposas. Então, assim, inicialmente o pessoal falava, não, tudo bem, ele vai ter tudo bloqueado, mas tem a esposa. Opa, mas as esposas, como também elas são beneficiárias desses atos de censura, elas também acabam, né, servindo ali como partícipes de alguma forma. Elas também se beneficiam daqueles atos. Lembra inclusive, do aeroporto de Roma. O comportamento ali, por exemplo, do filho do Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Então, todos eles são pessoas que estão ali se beneficiando de alguma forma daquele comportamento do agente agressor. E com esses escritórios de advocacia das esposas sendo monitorados e elas também sendo sancionadas, eles vão precisar de um laranja, assim, para viver. E quem vai ter coragem de ser um laranja para também ganhar uma Magnitsky na cara? É complicado, né? Ele vai se complicar. E não existe bobo nesse jogo, né? Tem uma intenção clara do governo americano, que é combater a censura, acabar com a perseguição política. E ele sabe que, quando tomarem uma atitude, ocorrerá uma reação. Vai haver gritaria, vai haver tentativa de burlar as sanções, etc. E eles, imaginando esses cenários futuros, também montam posições. Então, uma dessas posições, certamente, é o que saiu aí na imprensa, né? Eu vou falar saiu à imprensa, é esse mapeamento dos escritórios de advocacia de pessoas próximas ao ministro Alexandre de Moraes e também a outros ministros da Suprema Corte. Tá? Isso daí não é só o Moraes. Porque, na verdade, quando você vê, muitas das vezes a persecução que o Moraes faz, ela acaba sendo respaldada por outros agentes públicos. Né? Não só o ministro da Suprema Corte, mas o delegado Fábio Chora, antigamente era Denise, tiveram aqueles 2 juízes, né? O Marco Antônio Vargas e o juiz Ayrton Vieira, em mensagens trocadas com o Eduardo Tagliaferro, eles dizem abertamente, olha, use a sua criatividade para fechar a Revista Oeste, temos que pegar o Eduardo Bolsonaro, vamos dar um jeito, vamos ligar ele com aquele Serimedo lá da Argentina que fez a live. Então, isso tudo está dentro desse quebra-cabeça. Isso tudo já está devidamente registrado e entregue às autoridades aqui dos Estados Unidos. Tá? Então, o trabalho do Paulo Figueiredo, excepcional nesse sentido, né? A gente fez uma espécie de equipe, né, muito boa, contamos com o apoio de outras pessoas, mas eu realmente tiro o meu chapéu para o Paulo Figueiredo, que tem tido um brilhantismo e uma dedicação para fazer isso, que ele não precisaria. Né? O Paulo Figueiredo, ele tem a vida dele aqui nos Estados Unidos já há muitos anos, né? Toca o negócio dele de jornalismo, tem outros empreendimentos e não precisaria estar fazendo isso. Ele faz por uma questão de princípios. Ele faz por se ter uma compaixão com o próximo e saber que aquilo dali é injusto e se dedicar a combater. Então, graças a Deus, a gente tem tido muito sucesso nisso e a gente aguarda que muito em breve essas sanções realmente saiam. Se você quer colaborar com esse... Bom,
Agradecer aqui o material do canal da doutora TV Injustiça. Bom, é isso. O Eduardo diz que o impacto das sanções sobre a figura do Moraes será tão grande que ele não terá clima funcional de continuar no STF. A doutora Ludmilla traz a lembrança de que após Trump sancionar 4 juízes do Tribunal Penal Internacional, da Corte de Haia, e um procurador também do mesmo tribunal, praticamente inviabilizou o funcionamento do tribunal. Tá bom, agora deixa eu fazer o meu complemento como colega que sou de operação do direito desses doutores aqui, o Eduardo e a Ludmilla. E se, todo mundo inclusive já traz isso como possibilidades em alguns raciocínios, não for apenas o Moraes o sancionado, se tal qual no Tribunal Penal Internacional forem sancionados, além do Moraes, mais 2, 3 ministros. E o próprio Procurador-Geral da República que atua nesse tribunal, Supremo Tribunal Federal. Será que não inviabilizará também assim durante um tempo? Bom, há um vídeo nosso, vocês já devem ter visto, dando conta de que o próprio secretário de Estado, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, ligou para o Eduardo Bolsonaro, dizendo: a Magnitsky está indo, está quase pronta, Magnitsky a caminho. Né? É isso aí. Até a próxima. Dê seu like, inscreva-se. Confira a inscrição sua todos os dias, porque eles estão retirando as suas inscrições. Se esse for o caso, se eles tiraram a inscrição sua, você vai reinscrever-se todos os dias. E todos os dias você vai conferir a inscrição. E vai protestar, reinscrevendo-se novamente. Além disso, não espere notificação dos conteúdos. Nem desse canal, nem de qualquer canal que você gosta. Eles estão notificando. Menos de 0,5% dos inscritos. Imagina que somos quase 250 mil nesse canal. Eles só notificam 0,5% no máximo disso. De 250 mil pessoas, eles notificam menos de 2.500. Então entrem aqui várias vezes ao dia, espontaneamente, e vejam os conteúdos. O canal sempre estará aqui, os vídeos todos os dias, os vídeos novos. Entre de manhã, tome café conosco, horário do almoço, almoce conosco, horário do lanche à tarde, outro vídeo. À noite, jante com os amigos, ou na sua solitude, ou com seus familiares, vendo outro vídeo. Um grande abraço. Por favor, comentários responsáveis. Não estou falando desses comentários bobos desse cara aí, não. Estou falando assim, tenham responsabilidade. Não se exaltem nos comentários, é ruim para você. Para todos, ok? Além disso, compartilhe com quem puder. Aqui embaixo é uma aba chamada Seja Membro. Clique aí. Clique e torne-se membro. Ajude na manutenção material do canal. Jason Miller, assessor de Donald Trump, acabou de fazer essa postagem que fala isso, retweetando, né, fazendo um retweet na plataforma X, que um dia se chamou Twitter, da manifestação do secretário de Estado americano Marco Rubio, e disse o seguinte: compartilhe isso com alguém que lhe vem à mente imediatamente ao ler isso. Ok, vou começar. Olá, @Alexandre. Lembrando, este @Alexandre um dia foi a conta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no antigo Twitter, permaneceu durante um tempo no X, mas depois o ministro mesmo disse que não estava mais usando esta conta @Alexandre. Jason Miller, vale lembrar, ele tem relação com aquela outra plataforma social, o Getter, e ele, em 2021, chegou, estava aqui em Brasília e chegou ali a ser interrogado pela Polícia Federal depois de um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso depois já de terminado o governo de Bolsonaro. Ou seja, é alguém que tem atuação em redes sociais, que agora está como staff do governo de Donald Trump e acaba fazendo aí esta menção direta. Dizia ele, inclusive Jason Miller, que ele e a sua plataforma Getter eram alvos do que eles chamam de censura por parte de autoridades brasileiras, para a gente entender todo o contexto, Débora Bergamasco, em que está inserida esta postagem de hoje do secretário de Estado americano, Marco Rubio.
explodiu, para os menos avisados, uma guerra entre Israel e Irã, no meio do Oriente Médio. Para quem não sabe, eu vou tentar antecipar para vocês. Hoje, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos estava reunido. E o Conselho de Segurança reunido decidiu mandar um destroyer e 2 fragatas. Vocês têm noção do poder de um destroyer? De um destroyer americano? Então, nós estamos aqui diante de uma situação que eles estão se preparando para um caos muito grande. E o Eduardo e o Paulo Figueiredo levaram hoje em Washington, efetivamente, provas de que o governo Lula apoia o regime iraniano contra Israel. Olha a situação que o Brasil se encontra. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Eduardo vai até a Casa Branca e não perdoa Lula e Moraes. É isso mesmo. Durante um encontro realizado nesta última sexta-feira em Washington, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo abordaram com assessores do presidente Donald Trump a recente postura do governo brasileiro em relação ao conflito entre Israel e Irã. O foco da conversa foi a nota oficial do Itamaraty, que condenou a ofensiva aérea israelense, considerada pelo governo Lula uma violação à soberania iraniana. Segundo os participantes da reunião, o objetivo foi compartilhar diretamente com a equipe de Trump o teor da manifestação brasileira. Abre aspas. Nós levamos a declaração do governo Lula ao conhecimento da Casa Branca, já que estávamos em linha direta com eles. Eles não se surpreenderam com a posição de Lula, fecha aspas, relatou Paulo Figueiredo, que participou do encontro ao lado de Eduardo Bolsonaro. Além do tema internacional, o encontro também tratou questões jurídicas envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo buscaram sensibilizar o governo norte-americano e avançar na análise de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. E Moraes revoga a prisão de Gilson Machado. É isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes determinou a revogação da prisão preventiva de Gilson Machado Guimarães Neto, ex-ministro do Turismo no governo de Jair Bolsonaro. Machado foi detido em Recife sob a acusação de tentar facilitar a obtenção de um passaporte português para Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente. Na decisão, Moraes avaliou que a prisão perdeu sua justificativa inicial, pois já teria cumprido sua função cautelar e poderia ser substituída por medidas menos severas. Conforme o magistrado, há elementos que indicam a tentativa de ajudar Mauro Cid a escapar da justiça, o que poderia caracterizar tentativa de obstrução de investigação envolvendo suposta organização criminosa. O pessoal da Revista Oeste foi preciso quando disse que o Gilson Machado é um fortíssimo candidato ao Senado Federal em 2026. E existem pesquisas que estão indicando que o Gilson vai tirar a vaga do Humberto Costa, o Drácula, o famoso Drácula da planilha da Odebrecht. Líder do governo, aliás, atualmente é o atual presidente do PT. Mas a prisão do Gilson Machado não foi decretada por conta disso. A prisão do Gilson Machado foi decretada porque eles precisavam trazer o Mauro Cid para conversar e vieram com essa balela. Não existe fundamentação para a prisão preventiva do Gilson Machado. Somente argumentos da Polícia Federal de que uma suposta fonte havia dito que ele havia ligado para a Embaixada de Portugal para pedir um passaporte para o Mauro Cid. E na mesma hora, no mesmo instante, eu falei para vocês que seria impossível isso acontecer, porque passaportes são documentos pessoais, você tem que assinar e só você pode receber. Nem por procuração você pode receber um passaporte. Você tem que comparecer pessoalmente à embaixada, ainda mais se tratando de uma embaixada portuguesa, ou seja, não está em solo português, propriamente dito. A embaixada portuguesa é uma representação dentro do outro país do solo português. Então, o fato de não poder ser... É o famoso crime impossível. Gilson Machado não teria como ter acesso a este passaporte em nome de Mauro Cid. E nem receber esse passaporte em nome do Mauro Cid. Mas o que estava por trás, efetivamente, é o desespero. A casa caiu. E vocês vão ver isso muito em breve. E por que eu estou afirmando que a casa caiu? Vamos lá, agora sim, eu volto a um trecho
daquilo que eu falei na parte da manhã, para que os outros que não viram entendam. Kleber, cadê o turbante? Carmelisa, pois é. Então vamos lá. E na parte da manhã eu falei, nossos deputados e senadores estejam atentos a isso. Estão lembrados que eu falei? E aí eu vejo um vídeo do Gustavo Gayer direcionado ao Mauro Cid. Parabéns, Gayer. Fez muitíssimo bem. E por que eu estou dizendo? Vamos lá. Só quem teria a perder nessa história toda seria Mauro Cid, a princípio. Mas existe um outro personagem que teria muito a perder. O próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele e todos em volta dele. Delegado Fábio Chor, demais integrantes da primeira turma do STF. E por que eu digo isso? Porque a revelação da revista Veja, do perfil Gabriela, é Gabriela R702, se não me engano, até gravei o nome do perfil. O Moraes deu 24 horas para o grupo Meta abrir esse perfil. É coincidência que o Gilson Machado foi solto logo depois? E trazer o Mauro Cid era fundamental até para aquilo que eu falei. Nós estamos diante, segundo o ministro Gilmar Mendes, não sou eu que estou falando. Eu até gravei aqui, depois eu vou trazer para vocês, que eu vou mostrar as falas do Gilmar Mendes em relação à Operação Lava Jato, que falava que prendia as pessoas como uma forma de tortura para extrair confissões, muitas vezes não podendo ser comprovadas, e que essas seriam provas ilegais. Qual a diferença do que a gente está vendo agora? Mauro Cid denunciou que ele foi coagido, ameaçaram a família dele, está lá na revista Veja. O advogado dele e ele afirmam que aquilo ali tudo é mentiroso. O que o Alexandre de Moraes fez? Deu 24 horas para o grupo Meta abrir o perfil e enviar para ele. Vocês acham que o Meta precisa de 24 horas para fazer isso? Vocês acham que uma ligação dessa, numa sala, que foi feita às 11 horas da manhã, nós estamos indo para 12 horas de diferença. Daqui meia hora vai fazer 12 horas que o Mauro Cid entrou para dar depoimento à Polícia Federal. Vocês acham realmente que o Grupo Meta precisaria de 24 horas e esperar a noite toda para passar essa informação para o ministro Alexandre de Moraes? Vocês acreditam realmente que este perfil não existe? Eu posso dar até algumas alternativas para vocês, porque uma das alegações é que Mauro Cid jamais escreveria daquela maneira, tal, etc. Mas e a filha do Mauro Cid escreveria daquela maneira? E a esposa do Mauro Cid, que tem origem portuguesa, escreveria daquela maneira? E a filha menor de 16 anos do Mauro Cid teria condições de escrever daquela maneira? Quem teve acesso a esse perfil? Quem teve acesso e quem escreveu esse perfil, se for confirmada aquilo que a defesa do Bolsonaro fala, pode ter sido alguém da família tentando defender o pai ou o esposo, no afã de se verificar que aquilo que estava sendo dito por ele fosse ouvido por muitos, já que ele não poderia ter acesso. E ao abrir esse sigilo, o Grupo Meta informa o IP, que é o Internet Protocolo. Quem não entende disso e não sabe o que é isso, o Internet Protocolo é uma espécie de RG ou de CPF de cada um de vocês na rede. Por exemplo, esse é o Wi-Fi do qual eu estou transmitindo aqui, tem um IP, portanto ele tem uma localização. A empresa de comunicação que oferece esse link de Wi-Fi sabe efetivamente qual aparelho eu conectei, porque a outra empresa de comunicação, ou a mesma, se for o caso, vai indicar, foi o aparelho tal registrado na empresa tal. E a Meta obedeceu? Claro, Zilda Queiroz. Alguma coisa que vocês não sabem, porque eles contam tanta mentira para vocês, que o pessoal não sabe como funciona. Então, como essa é a minha especialidade no direito, né? Então, eu prestei serviço para todas as grandes empresas de comunicação. Vamos lá para que vocês entendam. Existe um convênio firmado entre o Poder Judiciário, não é STF, Poder Judiciário como um todo, até juízes de primeiro grau, e as empresas de telecomunicação e as empresas de rede social. Entenderam? Para que vocês entendam como isso funciona, quando vai uma ordem, quando tem uma decisão, por exemplo,
as empresas têm um canal de comunicação do jurídico dela direto com o Poder Judiciário. É diferente de um de nós. Isso é um convênio firmado. Portanto, vocês vejam que tudo aquilo que eles passam para vocês, de que seria impossível, a demora, que as empresas não têm condições de atender, porque é tudo balela. Então, existem grandes empresas, Avaya, Cisco, todas as outras grandes empresas que fornecem esses sistemas e, por incrível que pareça, são praticamente todas elas americanas, as grandes empresas do mercado. São americanas. Então essa turma não sabe com quem eles estão lidando. O tamanho do poder que se criou. E como o Donald Trump, depois a gente vai falar dele, daqui a pouco eu vou falar. Eu fiquei o dia inteiro aqui estudando. Então vamos lá para que vocês entendam. Essas empresas elas têm condições de fazer todo esse rastreamento. E entregaram isso quase que imediatamente ao ministro Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes não estava preocupado com a fuga do Mauro Cid. Ele estava preocupado com o poder que ele tinha e não tem mais. Como assim, Cleber? A grande ameaça que o Cid vinha sofrendo, segundo o que se apresentou na revista Veja e os áudios do Mauro Cid que falavam lá atrás, era em relação à sua família. Ameaçaram sua filha, sua esposa e seu pai. De prisão. E aí vem querer dizer que a delação dele é espontânea. E vem a Globo, não, mas ele na frente do ministro Alexandre de Moraes, no STF, para todo mundo, falou que não, estava tudo certo. Eles só foram descobrir que a família do Mauro Cid estaria em liberdade e livre deles quando ela já estava em solo americano. E a informação que se tinha até de manhã cedo, que a filha menor não teria embarcado, tal, etc. Mas a Polícia Federal não conseguiu identificar. E a informação que nós temos hoje é que ela está junto com a família. O que está em jogo hoje é a liberdade, mas não necessariamente do Mauro Cid. E eu disse para vocês que poderia demorar um dia, uma semana, um ano, 2 anos, mas que isso tudo vai vir à tona, vai vir. Nós estamos diante de uma situação complexa. O Brasil corre sério risco hoje. A liberdade de todos nós está em risco. Toda a liberdade de todos nós. Inclusive eu fiz um livro sobre isso, Liberdade em Risco. Eu fiz um e-book sobre isso há 2 anos e meio. Depois eu vou colocar à disposição de novo para vocês aqui. Então, o nosso país é um país onde políticos somem de forma misteriosa. Avião cai. O que aconteceu com o Bebiano? Teve um ataque cardíaco misterioso dentro de um sítio sozinho. As coisas acontecem no nosso país e todo mundo esquece. Ele conseguiu deixar a família dele a salvo. Só que ele está dentro de um exército que está sendo comandado por pessoas que foram indicados por essas pessoas que nós estamos falando. Ela pode ter levado documento para os Estados Unidos. Sim, Adriana. E a gente tem que lembrar que Eduardo Bolsonaro, juntamente com Paulo Figueiredo, estavam hoje na Casa Branca. E aí eu vejo algumas pessoas me mandaram mensagem, né, na última live. Eu não consigo ver todos, mas algumas entram para mim, eu consigo ver. Responder é impossível, mas eu vejo muitas. E procuro ver quase todas. E uma pessoa, o Trump, cadê as sanções? Trump não age. Só para vocês terem uma ideia, amanhã tem manifestações marcadas contra o Trump aqui em 1.800 cidades. 1.800 cidades tem manifestação amanhã contra o Trump. Amanhã é aniversário do Donald Trump. Vai ter uma maior parada militar que os Estados Unidos já fez, demonstração de força, lá em Washington, na frente da Casa Branca. Explodiu, para os menos avisados, uma guerra entre Israel e Irã, no meio do Oriente Médio. Para quem não sabe, eu vou tentar antecipar para vocês. Hoje, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos estava reunido. E o Conselho de Segurança reunido decidiu mandar um destroyer e 2 fragatas. Vocês têm noção do poder de um destroyer? De um destroyer americano? Um destroyer e 2 fragatas
já estão ali no mar de Israel protegendo. Inclusive, parte dos mísseis que foram interceptados do Irã hoje foram interceptados a partir dessas fragatas e desse destroyer. E as pessoas estão perguntando o que o Trump está fazendo. Vai ver que ele não tem muito trabalho, né? Ele só está tirando os aloprados que estão querendo derrubar o governo dele aqui de Los Angeles. Hoje entraram os fuzileiros navais americanos, está em pé de guerra. A justiça nos estados democratas estão mandando ver em mandatos e sentenças de juízes federais colocados por Barack Obama, por Joe Biden, para tentar anular as ações de Donald Trump. O Departamento de Justiça inteiro está focado com isso, derrubando essas liminares. E o Trump está em pé de guerra com essa turma, nesse exato momento. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que essas sanções vão vir. Mas vocês têm que começar a entender um pouco como é que as coisas funcionam. O mundo está à beira de um caos. Tá aqui, ó, o destroyer tem capacidade para escoltar vários navios. E a quantidade de armamento que ele leva dentro dele. Destroyers têm capacidade de levar mísseis com ogivas nucleares. Então, nós estamos aqui diante de uma situação que eles estão se preparando para um caos muito grande. E o Eduardo e o Paulo Figueiredo levaram hoje em Washington, efetivamente, provas de que o governo Lula apoia o regime iraniano contra Israel. Olha a situação que o Brasil se encontra. E eu havia falado para vocês, efetivamente, que, olha só, vamos lembrar o que eu estava falando para vocês. O preço do petróleo vai explodir. As bolsas estão caindo. Hoje teve ataque, estava fechando o mercado financeiro no Brasil já. O mercado fechou antes dos ataques do Irã contra Israel. E Israel acabou de retaliar e bombardear 3 aeroportos iranianos. 3 aeroportos. E a tensão está aumentando. E para quem não conhece geopolítica e geografia, depois procura no Google o que é Estreito de Hormuz. Vocês vão ver parecendo um intestino assim. O Estreito de Hormuz, hoje, ele passa ali pelo Irã. E existe um controle do Irã sobre os navios petrolíferos que passam por essa região. Nós estamos diante de uma possível crise do petróleo incomensurável, não dá para se ter o tamanho disso. Com envolvimento até de outros países. Então, meus amigos, eu peço a vocês que entendam o tamanho do problema. A gente deixou o link aqui do grupo de WhatsApp para que você faça parte. Tem logo abaixo um link chamado Linktree. Ali estão nesse Linktree o nosso curso de inteligência artificial para que você comece a utilizar a inteligência artificial a seu favor também. E vocês entendam. Barril do petróleo quase 80 e pode esperar a $100 o barril do petróleo. Olha o que eu estou dizendo. O Vladimir Putin, que está envolvido na guerra da Ucrânia, está querendo intermediar para ver se acaba o conflito. Dá para entender o tamanho? Kleber, o Irã atacou pesado hoje. Mas só que você não viu o que está acontecendo agora lá no Irã. Caíram 2 mísseis iranianos. E é o que eu estou falando, os destroyers e as fragatas americanas ajudaram a interceptar vários deles. Foram mais de 200 mísseis lançados contra Israel. 2 deles caíram. Então, vocês vão começar a observar aí, né? Vocês vão começar a observar uma situação complexa, porque se esse barril de petróleo chegar a $100, e quando que ele vai chegar a $100? Se por um acaso essa escalada aumentar e for fechado o Estreito de Hormuz, não vai ter petróleo. Por quê? Porque a Rússia, que é um dos grandes fornecedores de petróleo, também está em guerra. Então é o que eu estou dizendo. Para o Putin querer intermediar a paz,
Vocês entenderam o tamanho do conflito? Então, nós temos que começar a entender política, saber política, conhecer política. E, sobretudo, compreender que nós não estamos isolados no mundo. E que as coisas que estão acontecendo têm um motivo de acontecer. Então, meus amigos, é chegada a hora daqueles que duvidaram o tempo todo de se prepararem. Porque a situação vai ficar feia. Existe uma previsão de aumento da inflação no mundo, não é só no Brasil. Tá certo? Obrigado, Gilmar Antônio, aqui pelas suas palavras. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.